Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Com muita alegria que estamos aqui novamente fazendo essa gravação que irá ao ar no próximo dia 28 de setembro de 2023 para a Casa do Caminho, tratando sobre um estudo, uma palestra virtual sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estar falando das questões 37 até 51. O estudo, basicamente, está no capítulo terceiro da obra, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, e vai tratar sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos e o processo de povoamento da Terra. Antes que possamos efetivamente entrar no que é enunciado para o nosso estudo, vou pedir a todos que nos alcançam por esse vídeo nesse momento, na quinta-feira que está previsto, ou futuramente, que se atenham ao estudo se desligando um pouco das suas obrigações, seus compromissos externos e se voltando para esse momento de reflexão, porque eu não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada. Na verdade, estou junto com vocês aprendendo com esse processo, mas estou aqui de alguma forma provocando cada um de vocês, como a mim mesmo, para essa reflexão à luz da doutrina espírita nos três pilares: na ciência, na filosofia e na religião. Exatamente nesse caminho. Vamos nos lembrar que, inicialmente, Kardec e tantos outros estudiosos daquele movimento que ocorria no século XIX, das mesas girantes, eles estavam pesquisando. Kardec não foi pesquisar como um apaixonado pelo fenômeno, ele foi tentar buscar uma leitura segundo a sua visão como pesquisador, cientista, como professor. Esse pesquisador foi se aprofundar para ter um entendimento daquilo, inclusive desafiando. O princípio era de desafiar se aquilo realmente ocorria e se existia um princípio inteligente ou apenas um movimento automático de algum sistema. Né? Então, nós estamos olhando aqui, quando estamos começando esse capítulo do Livro dos Espíritos, que eminentemente estamos falando de ciência, das nossas origens, da origem não só da formação do que somos, espíritos em essência, mas sobretudo do ambiente onde habitamos hoje, por exemplo, a Terra, contida dentro desse sistema solar, contida dentro desse universo, contida dentro do multiverso, contida no contexto de toda a formação da obra do Senhor. Mas essa é uma pegada que nós estamos tendo lá da nossa religiosidade, mas que começa com ciência. E o importante daqui é entendermos esse contexto de como nos colocamos aqui. Já sabemos, por exemplo, que o nosso planeta, segundo uma das 5 teorias mais vigentes e aceitas pela ciência, é a teoria do Big Bang, onde o nosso universo teria tido um início, e a gente vai pegar aqui por conta da primeira questão, um início a partir de 14 bilhões de anos atrás, a partir de um movimento, uma expansão. Houve o acontecimento desse universo. Então estamos contidos a partir de uma data, de um momento, nós temos um ponto de partida. Mas o que era antes? Vamos estudar com o Livro dos Espíritos, porque a espiritualidade vem nos trazer um contexto de análise para aquele tempo, da época do século XIX, que, como está previsto, a evolução do planeta, a doutrina espírita também a segue, e eu falarei isso rapidamente à frente. Inclusive já posso dar a dica, está na Gênesis, no capítulo 1. Então, o que a gente está pegando aqui? É entendermos que nós temos um princípio para a nossa orientação do universo e da onde estamos, e que isso condiz aqui com a nossa existência de espíritos criados simples e ignorantes, e que ao longo de um tempo, de uma carreira de tempo muito longa, muito maior do que a existência da própria matéria corpo, que traduz como ferramenta a possibilidade da expressão do que somos, espíritos, nos coloca dentro desse contexto de
imortalidade e do porquê da esperança do à frente se temos uma história de passado. Então vamos lá, da formação dos mundos. Está na questão 37, mas um pouquinho antes eu tenho que pegar o enunciado do texto, porque é importante para nós entendermos como a espiritualidade já estava à frente de muito da ciência à época se apresentava. Estou falando do século XIX, tá? 1800, tá, tinha começado um novo movimento aqui, principalmente na Europa, nessa parte do planeta, e ali se contextualizou muito mais na França. E a gente vai chegar aqui. O universo abrange a infinidade dos mundos. Infinidade, o infinito. Que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Veja bem, eu queria pegar essa última parte aqui, os fluidos que nos enchem. Quero chamar a atenção de vocês para que nos acompanhem no presente estudo da reflexão que vamos fazer junto com vocês, para entendermos como ela já se colocava à frente. Tá? Então vem a questão, para a gente ter um pouquinho de didática no processo, porque eu realmente não sei ensinar absolutamente nada, mas posso expressar na oportunidade as minhas reflexões daquilo que estudo. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Porque Deus é eterno. Assim, uma consideração que os espíritos já nos trazem e não tem como a gente buscar uma concepção, porque se ele não é eterno, quem o teria criado teria então algo anterior a ele, que seria maior do que o próprio Deus, que ficaria difícil para a nossa própria condição agora de entendimento, não acha? Então, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? A resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, já explicou. E aí vem essa pegada da formação que a ciência nos coloca hoje, e isso já foi a concepção, por exemplo, do Big Bang, já é uma teoria do século XX. Teve ali envolvido um conjunto de especialistas, um conjunto de cientistas. Teve Einstein como um nome conhecido, que a princípio contestou e depois aderiu numa melhor visão a essa contextualização da teoria do Big Bang. Nós temos outras 5, tem as teorias até mais modernas que são trazidas, e acho que nós estamos ainda num momento em humanidade de entendermos todos esses processos e absorvermos. Mesma coisa que a doutrina espírita. Muitos dizem que a doutrina será absolutamente a religião do futuro. Doutrina não é religião, ela contém religião, a meu ver. É uma expressão do meu pensamento, da minha reflexão, que contribui e divido com vocês. Pode cada um ter o seu livre pensamento, é claro. Mas ela não é uma religião, ela é uma filosofia. Antes dela, um processo científico que a trouxe. Ela não veio pela razão de paixões, ela veio pela razão de observações, de provas, de contraprovas, de checagem, de aceitações antes que foram trazidas depois de muito descarte. A gente vai lembrar que a primeira obra do Livro dos Espíritos continha metade das questões que estão agora, depois foi revista, porque ela não chegou no contexto onde, no primeiro plano, tinha intenção a espiritualidade. O professor Kardec, ele vai estudar, Allan Kardec, ele vai estudar, e a gente vai perceber o seguinte: em todo momento do Livro dos Espíritos, nos primeiros momentos, até a questão 624, ele traduz toda a pesquisa dele entre homem, meio e exterior. Podem, por favor, pegar o Livro dos Espíritos. Eu tive uma recorrência dessa lembrança assistindo a palestra de um querido amigo, o Márlio, essa semana que passou. Ele nos trouxe novamente essa lembrança. Os espíritos, naquele momento que Kardec está estudando, ele está com ciência. Jesus só aparece no Livro dos Espíritos como modelo e guia da humanidade na questão 625, quando é traduzida essa pergunta e eles dizem modelo e guia da humanidade, Jesus. Qual o modelo perfeito que deveríamos ter? Até então, nós estamos tratando de moralidade, de contextualização do homem no seu meio, na relação com o meio, na relação com o outro, na relação com a sua história pregressa, na relação do seu futuro.
que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando um pouco de conhecimento para encaixarmos em todo o nosso cabedal de possibilidade, de valor, para entendermos quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. E qual o valor disso, que não pode ser só o imediato, o agora. Não pode ser só esse instante que nós estamos vivendo aqui. Nós temos que ter um pouco mais, né? Temos que ter uma situação que nos traga completude nesse momento, para nos dar esperança que a nossa fé esteja montada sobre esse tripé, ciência, filosofia e religião. Ela tem que ser racional, ela não pode ser só loucamente apaixonada. Ela não pode ser dogmática, ela não pode ficar estanque, presa a um determinado momento em que alguns homens, interpretando o Cristo e toda a sua história, naquele momento em que Jesus, estando presente no planeta, num pequeno período de tempo, consegue deixar uma marca tão forte que o tempo começa a ser registrado antes e depois dele. Isso independente da religião, isso reconhecido inclusive pela ciência, pela história, reconhecido pelos grandes momentos dos fatos como eles aconteceram antes da presença dele, lá na Galiléia. E depois, aquela passagem presente, marcante dele em Jerusalém, nos seus últimos momentos, que traduz toda a sua história de quase 3 anos de pregação pública, ele nos mostra, a partir dali, a separação. Esse, o Jesus que nós devemos seguir. Não o Jesus apaixonado, o Jesus manipulado pela história dos homens. E esse momento aqui, quando está o Livro dos Espíritos nos traz, no capítulo 3º da primeira parte, da criação, está nos mostrando exatamente isso. Um pesquisador sem paixão, com objetividade, com pragmatismo, com determinação, de nos trazer conhecimento. Ora, a gente sabe das teorias do Big Bang. Nós sabemos da amplitude do nosso universo. Aliás, nós não sabemos, porque se soubéssemos não tínhamos tanta, eu estou falando por mim, tanta arrogância, tanta vaidade, tanto orgulho, porque somos um grãozinho de areia nessa comparação, nessa alegoria, num mar. Você pode considerar assim, joga no oceano todo do nosso planeta, que tem uma extraordinária participação na formação do planeta, né? Somos muito mais água do que terra, por isso o nome confuso, ao planeta Terra. Nós somos muito mais água do que terra, não vamos ficar discutindo, porque todos vocês já sabem, como eu também aprendi, mas somos um grão de areia ali na relação com o universo. Né? Ele quando está aqui colocando, vou aqui pegar outra questão. Pode um mundo completamente formado, a questão 41, desaparecer e disseminar-se no espaço a matéria que o compõe? Antoine Lavoisier, um químico, uma contribuição desse espírito, né? Onde ele traduz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pô, mas não cria? Não cria porque a matéria em si ela já está colocada. Você a transforma, você a elabora. Na evolução de todos nós, lá há 4,5 bilhões de anos, com uma margem aí talvez de 10%, como a ciência nos coloca, na formação do nosso planeta, que é o que eu vou trazer, vou sair um pouco do universo que foi lá abordado na primeira questão, mas trazer para o nosso mundo, a nossa formação era gasosa. E a gente pega isso nessa explicação da Gênese, que está aqui, quando você abre lá o capítulo 8 da Gênese, a teoria sobre a formação da Terra. Veja bem, a própria Gênese coloca teoria, está colocando, não está definindo, não está botando um marco engessado, endurecido, né, como uma rocha que vai atravancar o caminho, vai impedir o caminho da evolução, assim a doutrina. Nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de algo que nos explica a nossa existência. Criados simples e ignorantes nessa evolução, temos um aprendizado extraordinário. Né? Essa busca do LE, do Livro dos Espíritos, ela começa como uma busca científica. Né? Não tem, como eu falei, até a questão 624, como nos foi lembrado recentemente, não havia sido citado Jesus, não havia religiosidade, era a relação do homem com o meio. Então, pode o mundo completamente desaparecer? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Nós somos renovados. Quando da nossa extinção biológica,
o espírito imortal prossegue. E vamos ocupar outros espaços no mundo errático, como no mundo físico, de acordo com as nossas necessidades. Isso já entra no outro estudo do Livro dos Espíritos, mais à frente, quando vai tratando da questão moral, da nossa questão de reconhecimento ético, do nosso posicionamento, do período da nossa evolução, do quanto estamos aproveitando dos ensinamentos para a nossa evolução e não nos desculpando ou terceirizando as nossas responsabilidades. Eu não estou falando nem de culpa nem de pecado, mas de terceirização das nossas responsabilidades equivocadas, né, das nossas escolhas equivocadas, das nossas distrações, né? Quando em algumas outras denominações religiosas, inclusive cristãs, mas por conceitos absolutamente humanos e não do espírito em si, é colocada a culpa no ser diabo, nas nossas más tendências, no corpo, a matéria. O corpo é fraco, né? A carne é fraca. Não, fraco é o espírito. Né? Fraco é o espírito. Líamos outro dia uma reflexão de uma importante filósofa e professora que lembrava Machado de Assis quando ele diz que não é a ocasião que faz o ladrão. Não, a ocasião promove o crime. O ladrão já existe no ser, ele já se oportuniza, ele já se locupleta daquela ocasião e daquele momento. Ou então, se ele for um ser evoluído, melhorado, eticamente, moralmente, ele não vai perder nada, ele vai ter oportunidades de usar aquele espaço para a sua memória, para a sua melhora, desculpe. Então, nós estamos falando aqui da nossa evolução. Né? Se você pegar lá na Gênesis, que é uma obra de Emmanuel, de 1939, nós estamos falando dos primeiros tempos do século XX. Mas vejam, já existia o raio-x, que foi descoberto lá no primeiro momento da Primeira Guerra Mundial. Já tínhamos passado toda aquela pandemia extraordinária que tinha assolado o planeta com a gripe chamada espanhola. Tínhamos tido o advento, ainda estávamos nos recuperando do advento da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi um evento estarrecedor para o planeta. Estávamos nos recuperando de uma quebra econômica no planeta, que foi o crash da Bolsa de Nova York, que afetou o mundo inteiro. Nós tínhamos historicamente uma pobreza reassolando o planeta. E Emmanuel traz A Caminho da Luz, uma obra em 1939 explicando fatores importantes que estamos abordando. Vamos lá. A gênese planetária, os primeiros tempos do nosso orbe terrestre. Ele traz a explicação. Se forem lá, eu não vou traduzir aqui porque nós não temos tempo. Mas se vocês forem buscar nessa obra, eu tenho até aqui a minha que é bem antiguinha, tá? Como eu. Né? Então ela é o primeiro modelo aqui, ó, A Caminho da Luz, bem antigo. Mas já tem a capa moderna, mas o conteúdo é o mesmo. Sugiro que vocês, para completarem as nossas reflexões, essa instigação que eu estou aqui promovendo com vocês, busquem a obra. Ele vai tratar dos primeiros tempos, a solidificação da matéria. Já estava falando, como falou aqui, da solidificação dos gases, aqui nesse primeiro estudo, das questões entre a 37 e a 51, coisa que a ciência ainda não abordava. Vocês querem ver uma coisa de frente? Eu vou voltar, tá? E digo assim, fluidos que os enchem. Está na reflexão lá na formação dos mundos antes da questão 37. Né? O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Né? Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Se movem no espaço tratando da gravidade, processo gravitacional. Ninguém ainda sabia, mas já existia há mais de 4 bilhões de anos, segundo as pesquisas de Edwin Hubble, aquele que dá o nome ao satélite viajante do espaço, de que o universo estava em expansão. Como é que se explica o universo em expansão quando existe uma lei de gravidade que traz a aproximação? E aí vem a ciência agora já transitando do século XX para o século XXI, tratando o quê? Tratando exatamente de que o nosso universo, como nós o observamos, como nós aqui da Terra olhamos para o céu, olhamos para o espaço noturno, vemos tantas estrelas, da mesma forma que já sabemos que muitas daquelas luzes que chegam ao nosso sentido já se extinguiram, são apenas o sentido da luz na velocidade da luz chegando até nós, mas que
já estão extintas, são estrelas que já morreram, como ele pergunta aqui, podem ou não se extinguir? Nós também sabemos que a matéria escura que a gente chamava de nada, hoje tem uma explicação. 70% é uma matéria ainda não tangível aos estudos da ciência, mas que eles estão buscando, através até de um espectrômetro especial, um estudo sobre isso. Já existe um estudo bem fundamentado. Então, quando olhamos para o espaço, apenas 5%, menos até um pouquinho menos, 4,9% alguns dizem, é elemento da matéria com átomo como nós conhecemos, tangível, como nós somos tangíveis. 25% é uma matéria não tangível. Olha só, é uma matéria escura, ainda não tangível, no relacionamento, na forma como nós mensuramos matéria. E os outros 70% são energia. Portanto, energia que ainda está sendo estudada. Uma energia que não recebe, não consegue interagir com a luz, mas interage com o processo gravitacional. E esse estudo está a caminho. É a própria doutrina nos mostrando a expansão da ciência, de como melhorarmos como seres já na expansão, porque a gente tem que se melhorar moral e intelectualmente, não é isso? Não adianta só subir de um lado e ficar com o outro ombro caído, a gente fica torto assim, né? Então, nós estamos, quando eu falei aqui das raças, eu vou até lá para a questão 50, 51, dando um pulo quântico, já que falamos de ciência, já que estamos incluindo aí um pouco da física, dá esse salto quântico, que é uma das teorias de formação do universo também. A gente consegue chegar lá quando está se falando de Adão e Eva, né? A raça adâmica está contido lá no livro A Caminho da Luz, está contido aqui na Gênesis, que é o último livro do Pentateuco, das 5 obras básicas trazidas e organizadas por Allan Kardec, à luz da visão dos espíritos, tá? Sempre à luz da visão dos espíritos. E ela traduz ciência, a Gênesis, como diz. E aí, ali está colocada a explicação das raças adâmicas, das grandes expansões, como está aqui A Caminho da Luz, que Emmanuel, através da pena de Chico Xavier, consegue nos traduzir de forma tão racional, tão lógica, tão clara, toda essa evolução nossa, todas essas distribuições, a participação no intercâmbio com outros mundos, né? Quando temos Capela funcionando na exportação, vamos dizer, de seus espíritos ainda decaídos moralmente, mas intelectualmente muito avançados, para fazer uma mexida aqui no nosso orbe, dar uma acelerada para a gente não ficar só como esses espíritos muito simples, que ainda não conseguiam galgar. Vamos lá pensar quando Lavoisier está falando, é um espírito mais elevado, né? Quando nós estamos falando de Einstein, quando nós estamos falando de Newton, né? Quando nós estamos falando de outros tão especiais, né? Falamos moralmente como de um Francisco de Assis, falamos intelectualmente de um Einstein, temos vários espíritos dando expressão de alavancagem no nosso mundo, dentro da nossa doutrina, quantos espíritos de luz, Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra e outros tantos, aqui junto conosco, palmilhando todos os tempos e os termos de agora, tão próximo de nós, Divaldo Franco, com sua obra extraordinária Na Mansão do Caminho, trazendo aquele espaço com mais de 5.000 crianças e famílias correspondentes sendo atendidas diariamente. Né? Quando alguns dizem assim, o professor Divaldo já fala bastante, ele fala e traz conhecimentos a toda hora da atualidade, da modernidade, cabedal de intelectualidade extraordinário, mas ele tem calo na mão. Eu vou aqui fazer particularmente uma passagem, né? O querido orador espírita e assim, o nosso apresentador da doutrina, ele tem calo na mão. Ele está lá produzindo, não só intelectualmente, ele está produzindo efetivamente. A ação se mostra, a fé se mostra por ação, né? A obra se mostra por ação e ele está lá fazendo. Assim sejamos nós. Quando estamos estudando para botar a mão na massa, não é para ficar inertes e só tendo conhecimento. Conhecimento é super importante, mas botar a mão na massa, ter calo efetivo aqui na mão, ter as pernas cansadas porque trabalhamos andando em busca de auxiliarmos o nosso próximo, é isso, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Questão 44. Da formação dos 4,5 bilhões de anos, ou 4,56 para ser um pouquinho mais, ali com 3,82 bilhões de anos começam a ocorrer os organismos unicelulares
que vão dar vida. É quando se começa, sai-se da física para ir para física e química para irmos para a biologia. Acontece a biologia no planeta. Nós conseguimos ter o princípio do estudo de ser vivo, já numa formação mais adensada, e ele diz aqui, a Terra lhe continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Mais à frente, esses germes permaneceram em estado latente de inércia como a crisálida e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie, ao acontecimento. Nós temos, inclusive, na ciência, a detecção e a confirmação de que alguns seres, já se extinguiram sem que tivessem tido a oportunidade de serem estudados efetivamente. Aí se fala muito na ação do homem como alguém que está extinguindo o planeta. Olha só, o planeta aquece, se movimenta, se move de forma extraordinária. Se nós pegarmos o primeiro momento, toda a Terra estava contida num único espaço. Depois, com a quebra das placas tectônicas, as 5 principais, nós nos afastamos e estamos num movimento de quase 10 centímetros por ano de reaproximação. É sim, de reaproximação. É só estudar um pouquinho isso que também vai pegar. Nós não estamos nos afastando, nós estamos novamente nos reaproximando. Existe um estudo com relação a isso, né? Falando que novamente a aproximação. Então a Terra vem se movimentando. Os efeitos, as catástrofes que nós chamamos, os efeitos climáticos, eles são permanentes. É claro que a nossa ação irresponsável, muitas das vezes, acelera essa modificação climática. Agora o clima é senhor dele próprio. Não adianta botar culpa, criar narrativa, ficar criando esse movimento. A culpa dele, culpa daquele. Ah, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Calma lá. Tem muita gente se aproveitando do que se chama ecologia para criar uma grande indústria que promove bilhões. Por favor, não vamos botar nossa cabeça voltada sobre isso, né? Quando está se achando que só agora existe cataclismo, só agora aconteceu um problema no Rio Grande do Sul, só agora aconteceu um problema na Turquia. Nós estamos em transição planetária fala, uma obra de bastante tempo atrás que o professor Divaldo já nos traz. Uma explicação na sua pena pela explicação dos espíritos. Vão lá buscar, é ciência falando. É também sobre um olhar de ciência. Existe um romantismo? Existe. Mas é uma forma de chegar até nós explicando com racionalidade o que está acontecendo. O planeta está a todo momento. Aliás, a questão 55 da primeira parte da Gênese diz o seguinte, eu vou ler para não ficar aparecendo, tá? Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade, agora absoluto na primeira pessoa, se um momento, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, ponto. É a humildade do professor Kardec, depois de todos os seus anos de estudo, chegar na última obra e colocar. Nós estamos submetidos a uma mudança, nós não estamos estanques. Sem absolutismo, sem sentido de dono da verdade, da razão, que é um cacuete que às vezes nós trazemos. Às vezes circulando por algumas casas, por momentos que temos de contato com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de doutrina. Às vezes existe aquele processo de absolutismo, de purismo, que a gente tem que ter um pouco de receio com relação a isso. Nada que fica engessado pode corresponder à divindade, pode corresponder ao Senhor dos mundos, o grande arquiteto do universo, que mostra um universo em expansão e em crescimento. O que mostra é que alguns seres gostam de se locupletar, de ficar constrangidos a algum determinado momento. Como eu falei dessa exploração da questão do eco, que às vezes é exagerado. Existem pontos de verdade, coisas que devemos avaliar? Sim. Né? Mas não é tudo que está colocado aí nessa narrativa, né, de busca, que eu já disse que traz interesses extraordinários de poucos na exploração de milhares de milhões. Né? Então, vamos lembrar as nossas diferenças. Né? Eu estou aqui sobre um teto da minha casa, com luz, com todas essas possibilidades, meus irmãos na África e em outros lugares não têm 1 litro d'água para beber, não tem um prato de comida para poder lhe alimentar por um dia. Quantos morrem diariamente pela desassistência, não estão morrendo por guerra, por bala perdida, por doenças, estão morrendo pela indiferença, pela fome. Tá? Isso é a razão da maior peste, da maior epidemia da nossa raça,
no planeta, a nossa indiferença em relação ao próximo, o que não fazemos. Ah, mas eu não posso mexer lá. Não mexa lá, mas mexa localmente. Faça a diferença, faça alguma coisa. Por fim, para fechar, eu coloquei aqui, a espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, sim, e veio a seu tempo. Nós só chegamos aqui como espíritos já no final de todo um processo de evolução. Dominamos um planeta. Somos a única espécie que consegue conviver em todo o orbe, do Polo Norte ao Polo Sul. Somos o único. Todos os demais. Isso graças à nossa inteligência. Todas as respostas estão colocadas aqui para nos motivarem a buscarmos mais perguntas e mais respostas. Mas isso tem que haver o seguinte, fica a mensagem para cada um de nós. Por que do estudo? Para nos melhorar na integridade moral, na nossa melhora íntima, como seres que somos. Se ocupamos todo um globo porque temos a inteligência, somos a espécie dominante, quando no passado fomos caçadores, extratistas, fomos caça, e conseguimos sobreviver, extinguindo inclusive os nossos semelhantes mais próximos. Né? O Sapiens sapiens vem de outras espécies em sua evolução. Cadê a moralidade nossa para estarmos convivendo com tantas acusações sem compreensão? A ciência nos traz conhecimento. A nossa moralidade nos diz como aplicá-la. Ela vai para o bem ou vai para o mal. Entendendo que nem sempre o mal é a feitura do mal. Às vezes, aquilo que chamamos de mal é simplesmente a ausência da nossa ação no bem e que deixa um espaço para que algo de mal, de ruim, aconteça. Que eu possa ter, de alguma forma, contribuído nesse momento para essa gravação que vai ao ar no próximo dia 28 de setembro de 2023, pela Casa do Caminho, aqui na Estrada do Cafundá, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e todos aqueles que nos alcancem no futuro, e que o meu desejo, a minha sugestão, a minha dica, fica a dica, né? Seja de que busquemos, dentro da doutrina, o esclarecimento para o ser. Não vamos buscar o conhecimento para apontarmos no nosso próximo. Vamos buscar esse conhecimento, primeiramente, para a nossa melhora e então para auxiliarmos o nosso próximo. Como tivemos a oportunidade na presente existência de estarmos aí no ar, pilotando, comandando, eu vou citar uma alegoria que a gente traz da aviação, que é muito dito em todos os voos comerciais, nos voos comerciais. Em caso de descompressão, máscaras cairão à sua frente. Puxe-as para si, fixe-as e então auxilie o próximo. Assim a doutrina para todos nós, nos trazendo esclarecimento através da ciência, da filosofia que se desdobra e da religião que fica natural nela. Puxemos a máscara, primeiramente, desse conhecimento para nós e então auxiliemos o próximo e não vamos impor ao próximo. Que assim seja, na graça de Deus, possamos dar continuidade ao nosso caminhar, aos nossos estudos, ao nosso viver, ao nosso bem-estar, com esperança e fé. Graças a Deus.